Olá, alunos do EJA, professora Priscila. Nós vamos ter uma aula sobre choque de civilizações. Eu vou retomar alguns conceitos também da aula anterior e falar um pouquinho desta aula de hoje também. Recapitulando então a aula anterior, choque de civilizações. O artigo publicado por Huntington, ele publicou falando sobre os estudos sobre a teoria chamada choque de civilizações. Então, de acordo com esse cientista político norte-americano, ele fala sobre as identidades culturais e religiosas das civilizações serem os principais pontos de conflitos do mundo pós-Guerra Fria. Então, para Huntington, os conflitos de grandes proporções não sucederam entre as classes sociais, mas sim de povos, diferentes culturas e religiões. Os conflitos e disputas religiosas, ideológicas e políticas entre as civilizações do mundo ocidental e islâmica ocorrem pelo fato das mesmas serem as únicas a possuir ambições universais, demonstrando que o pensamento de Huntington que o choque entre as civilizações não teria fim. Com o mundo interligado após a Guerra Fria, o processo de globalização torna possível que os países se unam conforme a cultura, língua, valores e religiões. Embora alguns elementos possam quebrar este padrão, no geral as nações procuraram apoiar e se apoiar naqueles que possuem a mesma identidade. Huntington identifica no mundo moderno pelo menos 8 civilizações, embora algumas delas estejam bem interligadas, sendo quase uma subcivilização, como no caso a sul-americana e africana. São elas: o mapa das principais civilizações segundo Huntington. Estou começando aqui pela cínica, que seria o mapa, no caso da chinesa que está aqui. Então, países de origem chinesa, como China, Taiwan, Vietnã. Depois o Japão, que está em verde. O Japão sozinho forma uma civilização à parte, que tem uma cultura bem milenar, bem antiga. A Hindu, que está como hinduísta no mapa em marrom. A Índia, o Sri Lanka estão incluídos nessa civilização. Islâmica, aqui estão inclusas todas as nações com a maioria islâmica. A islâmica está em rosa choque. Ortodoxa, abrangida pelas nações cuja religião dominante é a Igreja Ortodoxa grega, como Rússia, Ucrânia, Polônia, etc. Ocidental, que está em amarelo, é formada principalmente pela América do Norte e Europa, embora a América do Sul e África subsaariana tenham diversos pontos de convergência. Nós temos Sul-Americana, que abrange o Brasil e demais países de fala latina, que é um rosa, um salmão clarinho. E África, somente a África localizada abaixo do deserto do Saara, uma vez que a parte superior está incluída na civilização islâmica, que é o verde um pouco mais claro. Esses países, conforme o autor, na maioria dos casos, possuem um país núcleo, que como principal daria diretrizes aos demais países. Então, eles dominariam. No caso, por exemplo, a China, né, que seria o Cínica, quem domina o Vietnã, o Taiwan, seria a China. No caso do Japão, ele estaria sozinho, então ele tem a sua cultura sozinha de religião. A Índia, no caso do hindu, domina os demais países. A Rússia, no caso ortodoxa. Estados Unidos, né, no caso ocidental. Então, seria a dominação dos demais países. As nações islâmicas, sul-americanas e da África subsaariana carecem de uma nação líder e que pode causar alguma dificuldade. Então, aí nesse quadro do Ocidente, né, deve largar qualquer atitude de superioridade e deve querer impor seus padrões de civilizacionais às outras nações. Então, por isso que há um choque grande entre as civilizações. Quanto uma quer dominar as demais, né, então há um conflito, principalmente em relação da ocidental com a oriental. Precisa, né, entender essa questão do conflito, principalmente em relação Estados Unidos também com a civilização islâmica. Conforme o autor, na maioria dos casos, essas civilizações possuem um único país núcleo, que como principal daria diretrizes a todos os outros e em certo sentido os dominaria. Então a compreensão de choque de civilizações entre os costumes do Ocidente se contrapõe com os do Oriente.
Exemplos temos o dia do 11 de setembro, que marcou o mundo, e onde o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, declarou guerra ao terrorismo. A teoria de Huntington ainda é um mapa para a compreensão do mundo moderno e da nova ordem mundial. Existem outros cientistas políticos com teorias contraditórias, que descrevem o advento da globalização de maneira onde as civilizações poderiam se unir. Mas a questão da teoria de Huntington, ele fala sobre o choque de civilizações conforme a cultura da religião se sobrepondo às demais. Então há um conflito, principalmente em relação ao mundo ocidental ao mundo oriental. Há essa divisão, principalmente ficou marcada com a Guerra Fria. Após a Guerra Fria, o mundo se globalizando, cada vez mais o avanço tecnológico, as pessoas se conectando mais, explorando mais a cultura de outros países, mas a dominação entre o Ocidente com o Oriente, essa questão do conflito de se sobrepor uma religião contra outra, uma cultura contra outra. Então, por isso que há um choque entre essas culturas. Bom, para esta aula seria isso. Eu vou passar atividades para vocês no aplicativo do Classroom. Se tiverem alguma dúvida referente a esta matéria, então é só entrar em contato e eu estarei à disposição para atender vocês também. Espero que tenham gostado. Qualquer novidade é só entrar em contato. Obrigada pela participação. Um abraço.